Primeira primícia que a gente pode já construir já no início desse vídeo é que o sábado ele não é requerido para os crentes da nova aliança. Você pode ver isso em Atos, no capítulo 4, no capítulo 15, versículo 5, que diz assim: alguns das seitas dos fariseus se levantavam, dizendo que era necessário circuncidá-los e guardar a lei de Moisés. No versículo 10 e verso 11, o apóstolo Pedro levanta e contrapõe essa ideia, dizendo: e Pedro respondeu dizendo: por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça. Então essa é a conclusão de Pedro, essa é a conclusão de Paulo também em Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça, somente pela graça. Então alguém vai questionar, dizer assim: ah, Josué, mas e Gênesis capítulo 2? Deus descansou no dia 7º. Então vamos lá. Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Então nesse verso 1 aqui, o que Moisés está dizendo? Deus é soberano, Deus é poderoso, então tudo que veio à existência porque Deus criou, porque Deus decidiu criar. E dependendo da sua interpretação do capítulo 1, que entendo eu que o propósito de Deus é de estabelecer e expandir todo o seu reino. Essa é a ideia do versículo 26 e 27 do capítulo 1. Quando ele cria o homem e a mulher à sua imagem, ele diz: multiplicar e fecundar e multiplicar. E a ideia de Deus é de expandir o seu reino. No capítulo 2, Deus quer estabelecer o seu reino. Então ele vai dizer no versos 2 e 3. No 7º dia, Deus descansou, pois já havia concluído a obra que realizara. O ponto que a gente deveria perguntar é: que descanso é esse que Deus descansa? Que descanso é esse que Deus entra? Essa é a pergunta. A pergunta que nós deveríamos fazer é: o descanso do sabático em Êxodo capítulo 20, o 4º mandamento, é o mesmo descanso de Deus de Gênesis capítulo 2? E a resposta é não. Por que eu chego nessa conclusão? Por causa de outras passagens que falam do descanso de Deus. Em Salmos capítulo 132, versículos 7 e 8, está escrito assim: vamos para a habitação dele, falando da ideia do templo. Por quê? Porque Gênesis está dentro do Pentateuco. Ele está dentro de uma estrutura que Moisés estabelece para que ele possa argumentar com o povo que estava peregrinando no deserto. Então o salmista vai dizer: vamos para a habitação dele. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca onde está o teu poder. Então a ideia de descanso aqui nessa passagem é o que? É o templo, que era onde Deus habitava. É onde Deus manifestava o seu poder. Versículo 13 e 14 de Salmo 132 está escrito assim: o Senhor escolheu Sião, como deseja de fazê-la sua habitação. Este será meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono. Então a ideia de Deus descansar em Gênesis 2, de acordo com essas duas passagens, de Salmos 132, 7, 8, 13 e 14, a ideia é de Deus estabelecer a sua habitação. A ideia de Deus é de habitar com o homem, que essa é a conclusão do capítulo 21 de Apocalipse. Deus não encerrou sua obra, ele continua trabalhando, estruturando o seu plano para que ele venha habitar com os homens. Por isso que Apocalipse 22 encerra com o quê? No céu e nova terra, e Deus descendo com a sua habitação e habitando junto com o homem. Então a conclusão seria: é Deus colocar as mãos nos remos e assumindo o controle. Deus encerra a sua obra criadora e ele vai ser aquele que governa a sua criação, que governa a criação junto com o homem. Então esse seria o meu entendimento dessa passagem de Gênesis 2. Então 2 pontos que a gente poderia concluir aqui. Primeiro, Deus não descansou por cansaço. Essa é a ideia. Deus não descansou por cansaço. A interpretação de algumas pessoas com o descanso de Deus é que Deus parou.
Mas a ideia é que ele parou de criar aquilo, o céu, terra e tudo, que ele concluiu aquela obra, mas ele não parou de trabalhar, por 2 motivos. Primeiro motivo, vocês não sabem, não ouviste que o eterno Deus, Criador dos, não se cansa e nem sente fatiga? Isaías capítulo 40, versículo 27. E o segundo motivo, Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Então, quando a gente entende esse descanso de Deus, então a gente tem uma implicação. Qual a implicação? Qual a relação do descanso de Deus com o 4º mandamento? Com o mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Um ponto é, o descanso de Deus, quando ele é aplicado no mandamento, ele é um indicador, um tipo de referência para aquele dia que está sendo guardado. Ou seja, aquele dia estava apontando para algo. Então, o descanso dos hebreus ali em Êxodo 20, quando ele é aplicado ali, ele está direcionando o povo ao Gênesis. E o Gênesis está indicando, direcionando o povo a um descanso eterno, a um descanso futuro. Ou seja, em Êxodo 20, verso 8, e Levítico 23, 3, que são as 2 passagens, pelo menos no Antigo Testamento, que nós vamos ver a estrutura do sábado como mandamento. Então, quando a gente volta a alguns capítulos, por exemplo, no capítulo 16, 23 ao 27, que a gente vemos que o sábado aqui não tem penalidade, porque ainda não era mandamento, entendeu? Então ainda não era mandamento, então não havia penalidade. Então a gente entende, lendo todas essas passagens paralelas, que o quê? Que só há penalidade quando ele é transformado em regra. E ele só é transformado em regra dentro de uma nação e dentro de um contexto histórico. Por exemplo, enquanto o Êxodo 16, 23 ou 27, há uma desobediência ao Shabat, não há penalidade porque não há mandamento, diferente de Números. Números 15, 33, aqui já existe uma penalidade quem quebra a lei do sábado. Ou seja, a lei, o sábado como lei, ele foi estabelecido dentro da nação de Israel. Por isso não dá para alguns grupos aí, adventistas e outros, argumentarem dizendo que o sábado vem antes da lei. Porque o sábado como descanso de Deus vem antes da lei, mas como mandamento ele vem junto com a lei. Então se a lei como servindo como aio, ela perde o seu sentido com a vinda de Cristo, toda a estrutura, tudo aquilo que acompanha com a lei de Moisés, que é o sábado, também perdeu o seu sentido ou tem o sentido mais além do que o mandamento. Ou seja, qual é a conclusão dessa primeira parte? A conclusão é que Êxodo 31, versos 13 e Ezequiel 20, 20, o sábado era um sinal histórico entre Deus e o povo de Israel, e não entre Deus e os crentes da Nova Aliança. Esse é um ponto que a gente deve distinguir entre o sinal de Deus com o povo de Israel e o sinal histórico de Deus com o povo da Nova Aliança. Porque se você confundir essas coisas, então você vai entrar em um problema teológico na hora de analisar sobre a ideia de sábado, circuncisão e outros pontos. Ou seja, o descanso de Deus vai além do mandamento. Porque o mandamento, ele queria direcionar o povo hebreu ao descanso de Deus em Gênesis. O descanso de Deus em Gênesis estava querendo direcionar a Cristo, que nós vamos já chegar lá. Então, o descanso de Deus durante a história do Antigo Testamento, ele foi usado como uma tipologia, ou seja, um exemplo de descanso até os hebreus chegarem ao real significado do descanso que vai estabelecer no Novo Testamento. Por exemplo, alguns pontos que o descanso ele é aplicado. O descanso de Deus ele é aplicado com o 4º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 8. Mas também ele é aplicado, também o descanso de Deus é aplicado com a terra prometida, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 9. E o descanso de Deus é aplicado a Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Então ele é aplicado em 3 tipologias. Na tipologia do mandamento, na tipologia da terra prometida e na tipologia de Cristo.
Então você compreendeu um pouquinho do descanso no Antigo Testamento, aí descanso de Deus, mandamento e etc, etc. Agora a gente vai entrar no Novo Testamento. E no Novo Testamento a coisa é um pouquinho mais diferente, porque aqui a gente já está lidando com, não mais agora com descanso de Gênesis, agora a gente está tratando de Êxodo 20 para frente, de como os fariseus estavam interpretando a ideia do Shabat. Então a gente tem um grande conflito, tanto em Marcos 2 como em Mateus capítulo 12. E em Mateus capítulo 12, versículo 2, e os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Os fariseus questionam os discípulos de Cristo, dizendo que os discípulos de Cristo estavam fazendo o que não era lícito no dia do sábado. Cristo, para contrapor isso, ele contrapõe usando duas figuras famosíssimas do Antigo Testamento, o sacerdote e Moisés. E a ideia é que o sábado ele está submetido ao templo. E o templo está submetido à arca, e a arca está submetido à presença de Deus. De uma tal forma que só faz sentido o templo se houver arca, só faz sentido a arca se houver a presença de Deus. E no versículo 3 e 4 de Mateus 12, vocês não leram? Jesus questiona os fariseus. Vocês não leram o que fez Davi quando ele teve fome e os que com ele estavam, como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas somente ao sacerdote? Jesus está citando 1 Samuel capítulo 21. Quando Davi está fugindo ali de Saul, ele entra no templo e ele come aquilo que não era lícito. Por quê? Porque havia um mandamento. Tanto em Êxodo capítulo 21, como Êxodo capítulo 29, 31 a 33. Que homens comuns, exceto os sacerdotes, não poderiam comer os pães da propiciação, porque isso era proibido. E por que Jesus usa a figura de Davi? Porque Davi era a autoridade máxima. Os fariseus poderiam argumentar e dizer assim, mas calma aí, Jesus, calma aí que Davi é rei, Davi pode. Então, uma vez que você tem aqui uma distinção de autoridade, a comparação entre os discípulos de Cristo e Davi, então eles estão trazendo uma estrutura de autoridade. Uma vez que Davi tem autoridade, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então Jesus usa uma outra figura importantíssima do Antigo Testamento, que é exatamente o versículo 6, que ele diz assim, ou não tendes lido na Torá, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que uma vez que eles trabalham no templo, então não há penalidade na transgressão do sábado. Por quê? Porque o templo é mais importante do que o sábado, nessa estrutura que Jesus está levantando. Então, Davi é mais importante do que os pães, nesse sentido. Porque Davi viola e ele fica sem culpa. E o templo ele é mais importante do que o sábado. Porque os sacerdotes faziam lá a circuncisão, às vezes no dia do sábado, e eles violavam o sábado e ficavam sem culpa. Então, Jesus levanta o clímax da sua argumentação no versículo 6. Quando ele vai dizer assim, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Está aqui quem é o clímax do significado do templo. Tanto que em João capítulo 2, Jesus pode destruir o templo e construir um outro. Porque aquele templo ali era físico, era pequeno, era falho diante da revelação do que Cristo estava querendo fazer. E no capítulo 2 de João vai dizer que ele destrói, e ele estava falando que ele ia erguer em 3 dias, que era exatamente falando do seu sacrifício. Então era lá no sacrifício de Cristo que estaria a presença absoluta de Deus. Então continue aí no vídeo, que nós vamos ter uma parte 2 para a gente continuar esse diálogo.